Sim, eu tinha de vez em quando os tempos livres Grande, e não é? queria-me Não se faz. ligar a outras pessoas, para além Ah. daquelas que estavam ali na empresa. Eu pensei, mas onde é que estão as outras pessoas? Não podemos ser só nós. Existe a Ingram, na altura, que eu já via umas coisas fixas que eles faziam, que a gente era um bocadinho competidores, competíamos com eles, e eu não conhecia essa malta. E sabia que havia outros estúdios, pronto, que eu não conhecia bem quais eram. Eu comecei a pensar, eu preciso de uma lista para saber que estúdios é que há. Na altura havia o Carga de Trabalhos, o site, e dava para ter mais ou menos uma noção de alguns estúdios, mas aquilo estava tudo muito espalhado, muito perdido, não estava nada organizado, eu gosto da organização. Eu pensei, a gente precisava de uma listinha. E eu, com o tempo, tinha uma aba onde eu ia guardando os favoritos está aqui uma empresa, guarda, está aqui uma empresa, guarda. E pensei, tenho aqui uma lista gira, não era fixe se alguém me ajudasse a completar esta lista. Eu pensei, tu sabes umas coisas, tu sabes outras coisas, eu sei outras, por que não juntar tudo? Podemos fazer isso com empresas, podemos fazer isso com artistas, podemos fazer isso com uma data de coisas. E criei o Tuga Network. Então, tuganetwork.com, no site há uma aba que diz Discord, portanto podem ir lá ao link e aceder ao Discord também. Tuga Network. Olá, Diana! Está tudo bem? Vou fazer um cumprimentozinho. Olha, então, malta, estamos hoje aqui com a Diana David, que é uma personagem muito importante, relevante, muito conhecida também, não é? No mundo da animação. A minha mãe conhece-me. A tua mãe conhece, exatamente. E com muito já contribuído também para o universo da animação em Portugal, particularmente. Muito obrigada. Também fora, não é? Mas principalmente, acho eu, no universo da animação aqui. Mas que já vamos falar sobre isso. Antes, eu gosto sempre de perguntar às pessoas sobre um bocadinho a sua infância ou sobre os seus estudos de pequenino e pequenina, aliás. E como é que se inicia este gosto ou este interesse pela animação? Portanto, se puderes... Ai, Jesus, deixa lá ver. Então, de infância, o que eu tinha vem da minha mãe, porque a minha mãe sabe desenhar bem e foi ela que me puxou um bocadinho para isso. Ela ia fazendo assim uns trabalhos, ela é professora de português, portanto nada tem a ver com desenho, mas ela desenha muito bem. E através da escola dela ia fazendo assim umas publicações e umas ilustrações para uns pósteres e eu ia vendo o que ela fazia e desenhava ao lado dela, pronto, ela fazia umas coisas e eu tentava fazer, pronto. E como ela gostava muito de ler banda desenhada e de desenho e também comprava fascículos e coisas que havia às vezes nos quiosques para se comprar e eu, pronto, ia absorvendo o que ela absorvia e eu ia copiar. E pronto, e nasceu assim um bichinho. Interessante, mas e a tua mãe também puxava por ti? Sim. Pronto, A minha mãe era muito crítica, ela ia lá logo e dizia, este braço não está bom. Mais para a frente, depois quando era um pouco maior, quando era pequenina, deixava-me à vontade. Mas depois quando eu comecei já a começar a desenhar coisas dignas de se poder dizer, ok, isto tem algo, ela tem algum jeito ou assim, já era mais crítica, já era capaz de dizer, olha, este braço está maior que o outro, vê lá isso, ou qualquer coisa deste género. O facto de ser professora também ajuda nesse... Pode ser assim, pode vir daí também essa cena de querer ver e ensinar e guiar. Mas animação, eu acho que eu só descobri que as pessoas podiam fazer animação como profissão, sei lá, aí aos 14 anos, que foi quando eu tive acesso a uma coisa que é o Windows Movie Maker, que era um editor de vídeo, o primeiro editor de vídeo se calhar do Windows ou assim. Que eu demorei imenso tempo a conseguir arranjar, que eu tinha visto, lá está, a minha mãe comprava aquelas revistas que era a Premiere de cinema, depois eles vinham lá com novidades, coisas de softwares que havia para o computador que estavam a sair e não sei o quê, e vinha lá o Windows Movie Maker para editar vídeos e não sei o quê, e eu achei, isto é giro, o que é isto? Mas não sabia, não tinha, o Windows que a gente tinha não tinha isso. Depois quando o meu pai renovou o Windows, atualizou, já vinha com isso, eu comecei a experimentar. Cresceste onde? Já agora, desculpa. Eu sou de Leiria. Leiria, exatamente. Eu cresci lá. Exatamente, ok. Ainda sou muito apegada à cidade, vou lá com muita frequência. Mas desculpa, o teu pai também era envolvido ou era só um Windows Movie Maker? Não, o meu pai é que atualizou o computador e eu, porque era ele que tratava dessas coisas. Ok. E eu tive acesso àquilo e comecei então a pegar no Paint, que era o único programa que eu sabia mexer, aí fiz uns bonecos a ver o que é que acontecia, gravei.
pus imagem em imagem, fui lá pondo e fui, é assim que se faz animação, ok, isto é giro. Então comecei a fazer mais e mais e mais, e nessa altura coincidiu também com a publicação de uns livros de animação, e eu comecei a comprar e a ter acesso e comecei a perceber, ok, há pessoas adultas que fazem isto que eu vejo na televisão, porque isto é para crianças, não é? A animação, os bonecos que a gente vê é para crianças. A tua mãe também gostava de animação, ou de, pelo menos, não sei, por comprar por comprar a revista Premiere, não é? Sim, ela gosta de cinema. Uau, ok. Gosta de ver filmes, pronto, Claro. de imagem real. E claro que também, como eu era miúda, ela acompanhava-me a mim e ao meu irmão ao cinema e a gente ia ver a bonecada toda e ela via também. Também vi, pois. Mas o interesse dela é mais cinema a sério. Eu é que fiquei depois com a outra parte, mantive. Mas o interesse como espectador ou também tinha o interesse de fazer. Como é que era feita, a magia do cinema? cinema? Não sei bem, eu diria que ela gosta de saber como é que se faz. Ok. Até porque ela dá aulas num clube de teatro na escola onde ela dá aulas. E pronto, gosta de saber como é que se faz, como é que é a parte de projetar uma peça, neste caso, que também está depois ligada ao cinema, tem tudo a ver com a realização, a encenação das coisas, contar uma história. E pronto, eu fiquei-lhe com o bichinho também de querer contar histórias, mas em bonequinhos. Claro. Eu até estou a perguntar isto porque tu tens uma vertente, aliás, eu até normalmente começo por dizer a Diana e depois o que é que tu fazes, que é uma vertente generalista, não é? Sim. Um artista generalista e animador, pronto, é o título que tu escolheste, sim, tu própria ter, tudo, não é? Sim. Faz tudo, e animadora. E agora estou a perceber que, pronto, que pronto, pelo menos do lado da tua mãe vinha também um interesse assim do desenho, ao cinema, ao teatro, agora aparentemente, portanto há aqui também um pezinho em todo, ou um interesse em todos, em vários. Sim, portanto há essa influência. Porque na altura dela não havia bem uma formação para estas coisas, claro, não é? Era claro. Arquitetura, fim, não há assim Isso, mais nada. Exato. E não era bem o interesse dela e pronto, seguiu outros caminhos. Mas ficou lá o interesse. Como hobby, não é? O interesse passou para ti, claro que sim. E cá estou eu. Exatamente. E portanto, estudaste em Leiria até que ano? Até que... Então, eu fiz o secundário em Leiria, mas depois estudei artes visuais no liceu, Rodrigues Lobo e eu. Rodrigues Lobo, ok. E eu? Escola secundária Francisco Rodrigues Lobo, sim. Ok. E se quiseres saber... Secundário, então, em Leiria, e depois vieste para Lisboa. Sim, para as Belas Bartes. Belas Artes. Exatamente, onde fizeste arte multimédia, não é? Isto em 2007. Ok. Pronto, é assim, sou velha. Não és nada. 2007, para quem tiver a ouvir, é como a gente dizer 1800 e 1900. Ok, então, chegaste a Lisboa e já cá tinhas vindo, já cá tinhas estado há algum tempo ou não? Nunca tinha, quer dizer, tenho família em Lisboa, mas eu nunca tinha vivido em Lisboa, nem circulado sozinha em Lisboa, e em Leiria ando sempre de carro, a gente não tem muito o costume de andar de transportes públicos, até porque na zona onde eu morava havia 3 autocarros por dia, portanto era impossível, não valia a pena eu andar de autocarro, não tinha vida, não é? Andava sempre atrás, só um horário muito de manhã, um horário à hora do almoço, depois mesmo ao final do dia. Não era compatível bem com os horários que nós tínhamos. Então foi a primeira vez a andar em transportes públicos, a loucura que foi andar de metro, pela primeira vez, o medo que eu tinha de perder o metro se eu não entrasse a tempo, ele ia-me fugir, que isto tinha que ser rápido. Era assim uma cena, estás a ver? Mesmo assim, um stress associado à chegada de Lisboa. De uma menina da aldeia, quase. A vir para a cidade. Mas depois foi tudo fixe. Eu experimentei uma vez, vi, é assim, então está bem. Mas pronto, foi assim uma loucura, tanto que eu até fiz um trabalho na faculdade sobre o metro, tal foi o impacto. Depois fiz assim uma coisa muito escanifobética, uma história por trás, com o metro e um mundo de fantasia, mas sim, envolveu isso. Ok. E tu já tinhas, portanto, quando vieste fazer Belas Artes, este curso, não é, de multimédia, já vinhas com um trabalho feito, já tinhas, sei lá, já eras participativa em fóruns ou não havia fóruns, como é que é? Nessa altura, como sou velha, velha, ainda não havia bem propriamente internet como deve ser, havia um bocadinho, os primórdios do YouTube,
Fóruns eram dificílimos de encontrar, não me lembro assim de nenhum em específico. Já tinhas algum interesse para além do desenho? Queria fazer desenho, animação. Aliás, eu escolhi aquele curso porque no último ano havia um semestre em que havia uma disciplina de animação. Foi por isso. Uma animação tradicional? Era animação, não sabia o que era, exatamente. Pois sim, mas assim, animação tradicional. Na altura, quando me candidatei às universidades, eu andei a ver assim cursos, e as Belas Artes, como tem assim um nome mais conceituado, eu pensei, não, tem que ser ali, em princípio há de ser ali, e aquilo tem umas disciplinas que eu quero, portanto vamos tentar. Depois pus todos os outros cursos que a universidade tinha, a faculdade, para o caso de eu não ter média, entrava no outro e haveria de mudar lá pelo meio. E no final, aquilo acho que eram 6 hipóteses de escolha, e a última, já nem sei onde é que era para ir para as Caldas da Rainha, a minha última hipótese. E depois de eu ter feito a candidatura, descobri um curso que me parecia muito fixe, que era em Porto Alegre, que era de animação, e eu pensei, isto tem tudo o que eu preciso, e agora candidatei-me às Belas Artes e não tem disciplinas que eu vou gostar. E ainda fiquei a olhar para o póster, e a minha mãe ainda me perguntou, queres voltar atrás, refazemos a candidatura? E eu fiquei, não, vá, pronto, é o que for. Já está, Belas Artes, já é referência, vamos para a referência. E entrei no que eu queria, não tive que andar a mudar, graças a Deus, e lá fiz o percurso que tinha a fazer. E acabei por, no último ano, fazer 6 meses em Erasmus, em Inglaterra, que foi aí que foi a minha loucura. Não sei se estou a saltar. Não, foi perfeito. Solent University. Fui para a Solent University, Southampton Solent University, em Southampton, no sul de Inglaterra. Exatamente. E fiz lá 6 meses, que para mim foi que eu aprendi, parecia uma esponja a absorver aquilo tudo. Mas há aqui uma coisa engraçada, tens ali uma frase no LinkedIn que diz, eu fiz Erasmus aqui nesta universidade, onde estudei animação. A Faculdade de Belas Artes deu-me um conhecimento de uma forma, e a de Solent University deu-me outro de outra forma. Isto é como tu... Eu tenho isso aí. Tens lá assim. No LinkedIn. E depois dizes, o primeiro mais original e o segundo mais comercial. Sim, nem era bem original, eu queria dizer mais artístico, se calhar. Pois, ok. Porque as Belas Artes puxam muito à parte do conceito e do pensamento artístico, de querer fazer coisas diferentes, daí o original. Querer fazer coisas diferentes, que não são nada comerciais daquilo que a gente vê na televisão e assim, e daquilo que vende. Que acaba por consumir e até escolher ir para estas áreas, talvez, ou não? O que eu quero? Estou a dizer, nada do que aquilo que vemos na televisão, que é o que acaba por nos levar a escolher estas áreas. Sim, nada daquilo... Nada... Chegas ali e levas com um bem conceptual que até nem sabes bem. Sim, mas é isso mesmo, completamente fora. O que por um lado é bom porque nos faz crescer de uma maneira que eu se calhar não cresceria, porque eu tenho um interesse muito específico e eu acho que eu não iria crescer da maneira que as Belas Artes me obrigaram a crescer a nível de pensamento. Por outro lado, eu continuo a gostar muito da parte comercial e é exatamente isto que eu faço profissionalmente e é isto que eu gosto, mas depois tenho este background que às vezes me ajuda se calhar a ver coisas de outra maneira, não sei, quero acreditar que sim. Okay. E em Southampton já puxa mais para o lado da indústria outra vez, porque aqui, as universidades lá estão voltadas para a indústria que eles efetivamente têm e preparam-nos então para ir trabalhar, que era isso que eu queria, que era isso que me estava a faltar. E pronto, eu acho que aprendi em 6 meses muito mais do que eu aprendi em 3 anos a nível prático nas Belas Artes, até porque as Belas Artes era um curso muito generalista, não só de animação, era para tudo, ilustração, sei lá, escrita, tudo, partes teóricas, pronto. E ali era mesmo virado para animação. Eu tive a oportunidade de fazer disciplinas num curso de animação que eles tinham lá, e algumas do curso de jogos que eles tinham lá. Portanto, eu tive depois 3D na parte de jogos e tive 2D na parte de animação. E aprendi programas e aprendi a fazer e era um ritmo muito rápido e pronto, eu adorei. Aquilo para mim, eu pensei nisto, é este o ensino que eu quero, é aqui que eu encaixo bem. Não é? Nas Belas Artes, pronto, tinha muita gente com outros gostos, também mais artísticos do que eu, e uma pessoa vai ali à deriva e vai tentando encaixar-se, mas eu não encaixava tão bem, andava assim, era como se fosse uma peça de um puzzle, mas sem um encaixe. Okay. E então eu conseguia me encaixar quase bem, mas faltava ali qualquer coisa. E em Southampton eu acho que foi mesmo aquilo, encaixa mesmo bem. Tanto que eu depois pensei,
Se eu quiser vir a estudar mais e fazer o mestrado, que na altura não havia esta moda de ser obrigatório, tanto que não fazia parte do curso, apesar de já ser Bolonha, que eu apanhei a transição entre Bolonha e o antes, eu pensei, se eu quiser estudar mais e tiver essa oportunidade, não vai ser em Portugal, há de ser aqui em Inglaterra, algures. Que eu gostei muito desta universidade, mas eu não sei o que é que há mais, então comecei a investigar o que é que haveria por aí, e na altura havia, quando eu andava de comboio lá nos transportes públicos em Inglaterra, havia grandes faixas de publicidade para a Bournemouth University, que era, sei lá, a meia hora de lá de comboio, e dizia lá Universidade número 1, não sei o quê. Universidade número 1, o que é isto? Normalmente uma pessoa pensa, as grandes universidades é Cambridge e Oxford e assim, e esta não é nada disso, esta é em Bournemouth, que é isto? Eu não conheço esta, e diz ali número 1, que é isto? Eu vou lá ver. Então fui ver, pedi para ir visitar a universidade e aquilo parecia-me altamente. Depois essa cidade tem também uma outra universidade que é mais virada para as artes, é mais tipo Belas Artes, que eu também fui ver. Na altura a senhora que nos mostrou a universidade disse mesmo, olha, não sei qual é a universidade para onde queres ir, que eu fui com outra pessoa também. Fui com a Laura Gonçalves, que trabalha no estúdio BAP. Não é, percebes? Sim, exatamente. Ela decidiu também estudar na mesma altura que eu para lá, mas ela foi para a parte artística, para Bournemouth Arts, não sei o quê. E eu fui para a outra, que era mais comercial, que é mesmo Bournemouth University, que tem um curso de efeitos especiais, um curso de programação para efeitos especiais, penso eu, e um curso de animação, de mestrado, tudo mestrado. E eu fui para a animação, que era o que eu queria, pronto. E para mim aquilo foi maravilhoso. Que espetáculo. Onde fizeste um mestrado? Fiz lá mestrado, sim. Ok. Então, de animação, Master of Arts, não é? Mestrado em artes. Em 3D Computer Animation. Exato, 3D Computer. Até aulas de matemática tivemos aulas de programação, de matemática, só assim um lamirezinho, porque eles combinavam os 3 cursos e às vezes tínhamos disciplinas em comum. E depois os de animação tinham um lamiré, os de programação depois tinham um hardcore. E vice-versa, depois os de programação e às vezes de efeitos visuais tinham um lamiré de animação e depois a gente tinha hardcore de animação. E era muito giro ver como é que a dinâmica funcionava entre os 3 cursos. E aquilo para mim foi o mundo. Tu tinhas mais colegas portugueses ou eras a única? Naquele ano eu era a única portuguesa. Havia lá uns espanhóis, mas nem sequer era no meu curso, era no curso de efeitos especiais, que esse tinha mais saída. Na altura, eu quando entrei no mercado de trabalho, foi na altura daquela crise que houve em 2010. Sim. E a animação estava um descalabro total, não havia oportunidades, mas para efeitos visuais já havia alguns, também não havia muitos, aquilo foi uma altura péssima. Pois. Mas pronto, aquilo foi muito giro. Depois no final do curso, eles faziam uma cena em Londres, íamos todos para Londres, eles alugavam lá uma sala, convidavam as empresas todas para irem lá ver os portfólios, e depois nós tínhamos acesso à malta, aos recrutadores, ou aos recursos humanos, não sei bem, e dava para falar com a malta e tentar arranjar trabalho assim. Que na altura não deu, porque eles não estavam a contratar. Então foi assim uma oportunidade perdida. Eu falei com toda a gente, mas eles não estavam a contratar, foram só lá ver. Não te deram feedback? Deram. Na altura queriam-me contratar para Rigor, só que eu estava a aprender Softimage e os gajos trabalhavam ou com Maya ou com 3ds Max. E eu disse, eu sei Softimage. E eles olharam para mim e disseram, se já soubesses 3ds Max, a gente contratava-te já. Eu fiquei, eu posso aprender, mas eles não queriam dar tempo. E então, pronto, depois andei de empresa em empresa a procurar e acabei por ir trabalhar... E tu aprendeste Softimage no curso de mestrado, sim. Eles agora acho que é Maya. Pois. Mas na altura era Softimage. E eu na altura cheguei a perguntar. E a desculpa que me deram... lá davam aí? Pois. Na licenciatura que eles tinham lá, eles davam Maya, porque era mais tempo para aprenderem. E depois no mestrado, eles tinham escolhido o Softimage porque achavam que a learning curve era mais rápida. Pois. Como nós só tínhamos aquilo, era um ano. Pois, eles condensaram 2 anos num. E nós tínhamos 12 meses de aulas. Eu não tive férias de verão, não tinha nada. Nós tivemos ali o verão todo a fazer o projeto que tínhamos que fazer. Foi duro, toda a gente ir para a praia e eu ali enfiada nos computadores. Mas pronto, mas valeu a pena, foi muito giro. Foi essa a justificação que me deram, não sei exatamente se havia outra escolha por trás. Não, realmente, pronto, pergunta é porque o que se diz é que realmente o Softimage era muito bom software, portanto isso também
Podia ter Eu adorei, eu acho que aquilo era influenciado muito e tu bom. também, Eu até pois. hoje digo, não existe um botão tão bom como o Softimage tinha, que era o Constrain Compensation, que era para fazer constraints. Uma constraint, para quem não sabe, é para criar uma condição em que podemos, por exemplo, pegar num objeto, por exemplo, se eu quiser pegar aqui numa caneca e fazer assim, e depois largá-la. E no Softimage, nós carregávamos no botão, por exemplo, tinha aqui a mão solta e eu dizia, carregava no objeto e aqui na mão, objeto, Constraint Compensation, pumba, já está. E aquilo era animável. E depois eu dizia, Constraint Compensation outra vez, já está, solto. Não tinha que carregar em 3 ou 4 botões para conseguir o mesmo. Para mim é o botão de sonho, que eles ainda não implementaram no Maya, mas bem que podiam. Eu já ouvi dizer que no Maya é mais difícil. Apesar de dar para fazer. Constraint compensation off. Sim, Foi agora o que tu fizeste. Sim, foi exatamente. Foi Ok. isso. E aquele botão era maravilhoso. De resto, pronto, já não sei bem. Era ok. A animação, o sistema de animação também era fixe. Era melhor que no Blender, que eu agora sou do Blender, não é? Mas pronto. Ok. Não sei se era melhor que no Maya ou se o Maya melhor, porque eu nunca experimentei Maya. Ok, então no fundo, pronto, tu tinhas o Softimage, que era um bom programa, mas o mercado, pelo menos ali em Londres, era procurava Maya 3ds Max, 3ds sim. Max e Na altura, Maya. 2010, Ok. para aí. Pois, 2010. E eu, na faculdade aqui nas Belas Artes, tinha aprendido Lightwave na altura e quando estive a fazer Erasmus, então. eles aprendiam 3ds Max, portanto eu tinha tido um Lamiret 3ds Max, mas não tinha feito bem a iniciação, porque eu entrei tipo no segundo semestre, eles já tinham tido iniciação e eu entrei logo a matar, portanto eu tive que aprender 3ds Max à pressão, sozinha, para depois fazer uma curta. Foi assim que aconteceu. Portanto, eu nunca aprendi bem 3ds Max a sério e sempre odiei aquele programa. Pois. Não é a minha cena. Depois disso, na escola, durante o verão da licenciatura, antes de ir para o mestrado e isso, aprendi por mim Cinema 4D, mas também um bocadinho só. Que fiz o meu primeiro logotipo com uns efeitos especiais daquele tudo a rodar, para fazer a letra de D de Diana, e achei aquilo muito giro, mas depois não dei continuidade. Isso foi quando, desculpa? Isto foi nas minhas férias de verão da licenciatura, no fim da licenciatura. No fim da licenciatura, pronto. Eu sei que, entretanto, falámos do mestrado. Exatamente, pois, é que eu depois do mestrado tenho aqui também uns cursos, não é? Tu foste sempre fazendo cursos, deviam ser cursos mais pequenos, de meses, talvez. Tenho aqui, por exemplo, Next Start Comic Book Summer Course. Foi assim uma coisa... Iconic Academy. Isso é muito depois, espera aí. É muito depois, pois, é que isto é 2017, exatamente. Deixa-me fazer aqui um... Há aqui um buraco que eu tenho que preencher. Ok. Foi, exatamente. Eu não fiz os estudos seguidos, eu fiz a licenciatura, depois fiz a pausa de um ano, e depois é que fiz mestrado. Okay. E neste ano, eu só fiz essa pausa porque eu comecei a trabalhar, porque a ideia era eu ir fazer mestrado logo. Mas quando eu me candidatei ao mestrado, puseram-me em lista de espera e eu pensei, então não vou entrar, o que é que eu vou fazer? Tenho que procurar trabalho. Até porque os meus pais, pronto, estavam-me a chamar à responsabilidade. Agora era adulta e estava na hora de dar à sola. Então mandei para tudo quanto é sítio. Eu estava a mandar, sei lá, 50 currículos por dia, para tudo, que eu encontrava tudo. Porque eu era de multimédia, eu podia fazer vídeo, fotografia, tudo. Eu só queria um buraquinho. Mas o que eu queria mesmo era fazer animação. Mas eu pensei, não há indústria cá, os estúdios têm 3 pessoas, 4 pessoas, onde é que eu vou fazer animação? E não conhecia muitos estúdios, conhecia a Sardinha em Lata, que na altura não me responderam. Com muita pena minha na altura, que para mim aquilo era maravilhoso. E depois eu tive grande sorte porque encontrei o estúdio da Bang Bang Animation Studios, acho que tem estúdio à frente, que por acaso estavam a procurar. Não, na altura não tinham nada anunciado, eu é que mandei uma candidatura espontânea a dizer, olha, está aqui o meu showreel, eu faço umas coisas, acabei agora, se quiserem. E eles estavam à procura de malta para fazer a primeira equipa para uma série, a série gigante que houve cá em Portugal, que era a NutriVentures, de animação 2D. E eles tinham para aí 4 pessoas ou 5 pessoas a trabalhar e eles queriam crescer para fazer uma equipa de 10 pessoas no total, para começar. E eu entrei nessa leva, contrataram 5 pessoas e contrataram-me a mim, que eu também andei a chateá-los, porque eles diziam, sim, interessa-me, vem cá fazer uma entrevista. Fui fazer uma entrevista muito fora do convencional daquilo que eu esperava.
O Miguel Braga é assim um gajo todo metaleiro, cabelo comprido, todo fixe, pronto, a ouvir metal quando eu entrei lá para a entrevista, muito alto, e eu, ai Jesus, eu ia toda certinha, toda a tentar criar boa impressão, e ele ali todo cool. Lá me fiz a entrevista e depois disseram que sim, mas que não sabiam quando é que eu podia começar, não me disseram mais nada. E eu deixei de tê-los com e-mails a dizer como é que é, bora lá, quer começar? Estou aqui com a pica toda. E depois disseram, vem cá uns dias para a gente ver, então se sabes ou não. E eu fui para lá uns dias de graça, aceitei, pronto, está bem, eu vou de graça, porque eu queria muito aquilo. E lá estive com eles, aquilo na altura ainda era na casa dele, ele tinha um estúdio na própria casa, tinha 2 salas vazias e a gente era lá que estava. E eu estive lá a mexer, a ver se me dava com o programa que eles trabalhavam, que era no CorelDRAW, que eu sabia Illustrator, mas não sabia CorelDRAW. Então estive a aprender e curti aquilo, eles curtiram também. Depois, entretanto, mandaram-me para casa, porque eu não tinha casa em Lisboa, estava em Leiria ainda. E eu, como ainda não era para começar, estive aqui em casa de uns familiares e depois voltei para casa. E depois fiquei, então, mas isto é para começar quando? Começa ou não começa? E-mails, outra vez, assim, stalker, muita chata. E eles lá disseram, pronto, começamos em outubro, vem para cá em outubro, não sei o quê. Depois lá eu andei aqui numa saga a encontrar um quarto qualquer, porque ainda não tinha assim muito dinheiro para investir para um apartamento. Então lá arranjei um quarto e a gente lá começou. Eles, quando começámos, já tinham outro sítio e começámos a animar e aquilo para mim foi loucura. E eu não ia preparada de todo, não sabia os 12 princípios da animação, ninguém me tinha falado nisso, em lado nenhum, em curso nenhum, na Inglaterra, ninguém tinha falado nisso. Eu, quer dizer, não é que não os soubesse, uma pessoa acaba por saber intuitivamente, mas não sabia os nomes das coisas, nem sabia métodos de como aplicar. Se eu tivesse algum problema em como melhorar a animação, eu não sabia olhar para aquilo e dizer, ok, tenho que atalhar aqui, aqui, aqui. Não é? Quando a pessoa sabe a teoria, depois consegue. Claro. Era tudo muito por instinto. E então depois o nosso chefe de animação... Mesmo hoje em dia não pensas muito nas regras, sabes que elas existem. Sim, mas é por intuição, o que te falta, não é bem isso. por... Mas se eu, vou fazer o cheque das regras do meu shot. Sim, se tem ou se não isso, tem. Exato. Mas às vezes quando não está assim tão bem, uma pessoa pode olhar para aquilo e Não, pensar, exato, onde é que eu posso melhorar aqui? Ok. Aliás, para ensinar convém partir de um ponto, não é? E as regras podem ser Ajudam, sim, é um bom partido, porque isso. Nem toda a gente tem o instinto. Às Claro. vezes uma pessoa só vai lá claro. Depois de se trabalhar. explicarem as regras e depois de treinar muito. E sem esse bocadinho, às vezes não se avança. Claro. E faltava-me isso. E depois o nosso chefe de animação lá estava de volta de nós e cascou-me tanto que eu já pensava, vou-me despedir, pronto, eu não passo da primeira semana, mas passei, pronto. Estive lá o tempo todo que eu quis, trabalhei na primeira season toda e... porque quando eu entrei, eles disseram que me queriam contratar, então, que o projeto vai começar, começa X dia. Eu recebi um e-mail, quase ao mesmo tempo, da universidade a dizer, entraste, já não estás em lista de espera, podes começar o mestrado. Eu fiquei, eu queria muito ir fazer mestrado, mas eu também não posso deixar perder esta oportunidade. E agora? Então falei com a universidade a perguntar se eu iria perder a vaga, se desistisse, se era possível congelar ou guardar em meu lugar para o ano a seguir. Eles disseram que sim, que me guardavam a vaga, e eu então vou trabalhar, vou ver este primeiro, que eu tenho muita curiosidade. E estive lá e adorei, aquilo para mim foi o melhor começo que eu podia ter pedido. Bom. Porque a equipa era espetacular, porque depois começámos a crescer, era uma equipa de 10, eu comecei com 5 pessoas novinhas, mais ou menos da minha idade, 2 pessoas já tinham alguma experiência que vinham da sardinha em lata, mas havia eu e mais 2 pessoas, estávamos no mesmo pé de igualdade, então entromámos ali todos e ficou ali uma equipa muito fixe. E depois, passado, sei lá, uns meses, contrataram mais 20, acho eu, foram contratando assim em levas grandes, e fizemos depois cerca de 40, uma equipa de 40, 45. E aquilo ficou ali, e depois éramos todos da mesma idade, porque eles depois não queriam pagar muito, não é? Tinham um orçamento que tinham que atingir e nós aceitávamos aquele dinheiro, que não era nada mau para a altura, considerando que era Arcibos Verdes e estávamos todos no primeiro ano, sem descontos, não é? Aquela ano de isenção. Pois. Esse dinheiro limpinho era fixe, porque era cerca de 950 euros, quase 1000 euros, limpinhos, assim, aqui, em 2010. Portanto, na altura era muito fixe. Mas depois eu comecei a fazer contas à vida e pensei, isto depois com descontos, já não dá assim tanto.
e não havia ali muita margem para subir depois, porque aquilo era aquele projeto e eu comecei a ver, este projeto não é só o projeto, depois não vai haver outro projeto. E eu pensei, eu vou então aprender aquilo que eu queria, que era em mestrado, e vou fazer 3D também. E então tirei proveito de tudo o que eu queria, curti bué aquele projeto, a equipa era um espetáculo, era uma galhofa total, havia uma liberdade de expressão lá dentro espetacular e na E o altura... projeto era rico também, não é? Depois teve, aliás, uma repercussão Sim, era um considerável. grande projeto e foi transmitido em, sei lá, no mundo inteiro, nos Estados Unidos e na Europa e não sei se chegou a ir para a Ásia por acaso, não sei se passou no Japão. Não sei, agora Tenho só vendo, ideia, mas não tem sei bué se de posso estar sítios. enganado, mas tenho ideia da Michelle Obama a referir o... Sim, exatamente quiseram-se pôr lá num programa qualquer de alimentação, porque aquilo era sobre nutrição. Claro, E... para os Estados Unidos faz tanta falta. Ok, então tu depois dessa experiência estavas super motivada, possivelmente. Aquilo foi loucura foi para bom. mim. Ok. Pronto, então depois fui fazer mestrado e aprender a fazer animação 3D e aprendi o soft image. Isso. E depois o que eu queria era ir fazer animação. Mas entrei na altura em que não havia trabalhos, porque estávamos na altura da crise. Estavam a despedir os animadores todos, não havia trabalho em lado nenhum. E eu na altura não queria ir para Londres, porque eu não gosto de cidades grandes. E como havia muitos despedimentos, eu pensei, o que é que eu vou para aqui fazer? Para me despedirem ou para não me contratarem, para estar a gastar uma pipa de massa em quartos Casas e em apartamentos pois, no meio de Londres, para depois não ter nada, ou para andar sempre aflita porque não há trabalho. Então eu comecei a ver que outras empresas é que havia à volta e acabei por ir parar numa empresa de jogos de consola na altura. Frontier. Que é Frontier Developments. Onde eu fui contratada para fazer UI, que é o designer de interfaces para os jogos, os botões dos jogos. Não era bem aquilo que eu queria fazer, mas como eu podia fazer animação de caixinhas e menus e botões, eu pensei, junta-se o útil ao agradável. Porque eu antes de aprender... 3D, E onde é que era esta Frontier, desculpa? Desculpa, era em Cambridge. Que era para aí a meia hora de comboio de Londres. Sim, por acaso estive lá. E é uma cidade pequenina, eu adorei viver lá, espetáculo. Andava de bicicleta de um lado para o outro, muito pequenininha e tinha tudo o que era preciso. Para mim aquilo foi na mousse, a cidade. Chovia era muito e tinha muitas aranhas que eu dispensava. Quer dizer, não chovia muito, tinha aquela chuva miudinha muito chata, não era aquelas chuvadas como nós temos cá, torrenciais, em que uma pessoa fica ensopada dos pés à cabeça, mas estava sempre aquela chuva muito chata que... não adianta, pronto. E o céu nunca é azul, ficam a saber. Não é este azul que nós temos cá, é um azul muito deslavado. Que, pronto, eu parecia drogada quando voltava de férias, vinha cá e ficava, olhem para este céu, olhem para este azul. Tu já viste este azul? Nós não temos lá aquele azul. É um espetáculo, uma pessoa depois só dá valor quando não tem. E pronto, eu fui fazer design de UI, fui como júnior, na posição júnior, e fui aprender, que eu não sabia uma data de coisas, de regras dos menus, e fui fazendo. E a equipa também era muito fixe, e como era júnior não me davam assim muitas responsabilidades, e então deixavam-me fazer à vontade, desenha para aí, faz o que tu quiseres, mais ou menos. E eu fazia, depois eles iam olhando e iam dizer, está fixe, muda, faz aquele outro. E na altura eu entrei para um jogo que estava mesmo acabadinho, prontinho para sair, que foi a minha sorte. Fiquei logo com o nome nos créditos, sem fazer quase nada, sem sofrer muito. Não, era um jogo mobile, que depois também foi para o Wii U, que era o Coaster Crazy, que era um jogo de montanhas russas para mobile, para telemóvel, saiu para a Apple, para o iPhone. E eu fiz os botõezinhos lá, todos os botões, fiz as moedinhas, as notinhas e umas plataformas que dizem lá, tchim, já tens este dinheiro. Fui eu que animei, fui eu que fiz, tenho muito orgulho. E fiz também as medalhas todas dos achievements que se vai tendo. Pronto, aquilo deu-me imenso prazer, tudo pintado no Photoshop, à mão. Por acaso tem uma coisa que tem graça no teu site, dianadavid.com. Net, desculpa. dianadavid.net. Tens nos teus skills, como é que é? Pois tens tudo o que fazes, não é? Portanto, animação, desenvolvimento visual, storyboard, modelação 3D, jogos de ilustração, banda desenhada, comics. Tudo, sim. E no último tens Unlock Achievement.
Sim, são coisinhas extras. É press e sim, não é? entrevistas assim. que já fiz, mas tem graça porque o Icon tem mesmo vibe de jogo, parece que estás a fazer unlock de uma caixa. Viste estas coisas todas e apetece mesmo carregar ali. Sério? Juro-te. Muito obrigada. Eu não sabia onde é que havia de arrumar essa informação. Não, mas ficou ótimo, porque realmente, primeiro é muita coisa, não é? Os skills sim. são muitos. E tu já estás impressionado com isso e de repente tens ali unlock new não sei o quê. É giro, é interativo. Muito obrigada. Nunca ninguém me tinha dito isso. Mas olha, agora a propósito da conversa do CCP, é bom, acho que isso é uma coisa muito boa, não é? Entras no site e queres interagir com o site, vês e portanto estes botões, este design condiz com a... Ai, que bom, estou sempre com dúvidas se tenho o site muito complicado, porque os recrutadores queixam-se muito. Nada. Eles ficam aflitos quando têm 2 botões para clicar, ficam logo, onde é que eu vou clicar? Tenho dúvidas. Não, está interativo, está fixe. Ok, então, portanto, fizeste esse trabalho com a Frontier e foi importante, mas foi mais um trabalho que aceitaste porque também querias ganhar algum dinheiro, ou quer dizer, pronto, querias trabalhar. Eu tinha que trabalhar, porque os meus pais estavam numa de, olá, já trabalhaste antes, vai trabalhar depois, agora és adulta. Exato. A gente pagou-te a universidade, graças a Deus, muito obrigada, senão eu não tinha ido para a Inglaterra, mas agora acabou-se, desenrasca-te lá, pronto. Então tinha assim um bocadinho de pressão e tentei despachar-me o mais depressa possível e fui a única da minha turma que encontrou trabalho. Não, eu e outra. Houve uma rapariga que já tinha contactos antes, que era programadora e depois esteve a estudar animação connosco e ela voltou para o patrão antigo enquanto não arranjava outras coisas que ela queria. E eu também arranjei esse trabalho. Os meus colegas que queriam mesmo animação tiveram um ano à espera até encontrarem trabalho e tiveram ali a sustentar-se, não sei bem como, durante aquele ano. Foi assim uma coisa que eu não tinha, não havia condições para eu esperar um ano para ter essa oportunidade. E quando me contrataram, no mês a seguir fizeram uma reunião lá dentro e despediram o departamento de animação, ficou lá 1 ou 2 pessoas. E eu fiquei, ainda bem que não me contrataram para ali, porque senão eu tinha ido de vela. Estava muito mal naquela altura. Ok. E pronto, e fiz UI, foi na altura que também saíram os HoloLens da Microsoft, porque a gente trabalhava para a Microsoft, éramos subcontratados. E eu tive logo acesso aos produtos de desenvolvimento que eles tinham dos HoloLenses, que na altura não tinham nome, e fizemos uma data de protótipos para isso, que foi muito giro, que depois nunca saíram, infelizmente, mas eu adorei trabalhar para aquilo e ter contacto com aquela tecnologia. Que não era realidade aumentada, mas funcionam como os da realidade virtual, é parecido. E depois também fiz o tal jogo para a Xbox do Zoo Tycoon. Também foi giro, porque é para a Xbox e ver um jogo na Xbox é muito giro, mas foi muito tortuoso fazer aqueles menus. Foram 6 meses de tortura, porque como era para a Microsoft, eles têm uma hierarquia muito grande que uma pessoa tem que ultrapassar de aprovações, e então eu tinha que ser aprovada dentro da empresa onde eu estava, e depois aquilo tinha que ir para a Microsoft, depois era aprovado pelos departamentos todos, se alguém lá em cima depois não quisesse, aquilo descia todo nível, claro. Bora fazer mais um. E então eu estive a trabalhar nos logotipos e nos menus todos, e aquilo depois ficou parecido com aquilo que eu fiz, mas eu saí para aí uns meses antes daquilo ser lançado, então já não está exatamente igualzinho àquilo que eu fiz, eles ainda deram lá assim uma voltinha. Mas é giro ver aquilo a funcionar e a ver o que eu ajudei a fazer, embora não seja depois o finalzíssimo que eu fiz, mas pronto. Ok. E a título de curiosidade, depois, agora não tem a ver com isso, mas porque mencionaste a Laura Gonçalves. Sim. Depois encontraste-a mais tarde ou só agora? Sim, eu nem sabia que ela tinha decidido ir para lá estudar depois no mesmo ano, porque nós éramos anos, ela estudou nas Belas Artes também, mas ela estava um ano à minha frente, e depois eu nem sabia que ela depois tinha querido ir para lá. A gente cruzávamos de vez em quando, não éramos propriamente amigas, éramos mais conhecidas, não havia assim uma relação próxima. E depois, quase no final do ano, a gente cruzou-se na rua. Mas tu estás aqui? O que é que estás aqui a fazer? E depois então ela foi-me mostrar o trabalho que tinha feito, eu mostrei-lhe o trabalho que eu fiz, conversámos assim um bocado. Mas foi assim uma coisa que podíamos ter convivido em Inglaterra, claro, e não convivemos coisa nenhuma, não sabíamos, estávamos lá as duas ao mesmo tempo, foi só giro. Ok. Então tu depois voltas a Lisboa?
Depois dessa experiência, Sim, quando sais depois dessa... estava em Inglaterra, muito farta de lá estar e de fazer caixas de menus, sem querer criticar muito a malta que faz menus e que gosta, mas não é a minha cena. E então eu estava um bocado infeliz com o meu trabalho e não estava a conseguir mudar para o departamento de animação, que era o que eu queria. E, entretanto, tive uma empresa aqui em Lisboa de publicidade, que é Elusive, que estavam à procura de malta. E viram na net o meu site e mandaram um e-mail a dizer: olha, queres vir para aqui trabalhar? Eu pensei, Portanto, bora, aqui já estamos em por favor. 2013, se calhar já estamos a sair um Sim. bocadinho das crises, ou Sim, já as coisas estão sim. outra vez A melhorar. a melhorar. Uhum. E eu pensei, este é o meu pontapé de saída para voltar para Portugal, porque eu não estava a ver jeitos de voltar para Portugal, porque pensei, não pagam, não vou voltar, não queria voltar para a Bang Bang, apesar de ter adorado aquilo, porque eu sabia que era um projeto que haveria de acabar, portanto não era uma coisa que eu via futuro a longo prazo, apesar deles ainda terem tido mais uns 3 anos de projeto, ou lá o que é que foi desde que eu voltei. E eu pensei, não pode ser, eu quero outra coisa então. Mas o quê? Mas ir para onde? Eu não sabia nada, a sardinha em lata não queria nada comigo. E eram os únicos que eu conhecia. Só querias a sardinha em lata. Ainda hoje, se quiserem. Ainda está a valer. Ok, então a Elusive estava. E pronto, e a Elusive, eu nem sabia que existia a Elusive, mas eles mandaram-me um e-mail. Eu pensei, mas quem são estes? Pensei logo. E disse-lhes, está bem, eu quero. E depois andei a anunciar com eles quanto é que me haveriam de pagar, porque eu estava em Inglaterra a receber um X, apesar de não ser muito assim uma grande diferença daquilo que eu já recebi cá, mas não queria descer muito a fasquia, já estávamos num nível, vamos tentar manter o nível, mais ou menos. E falei com eles, e eles diziam-me uns valores, depois para negociar cá em Portugal é sempre uma chatice, porque depois não explicam se é brutos, se é limpos, e uma pessoa tem que andar ali a rabiar, a tentar perceber. Mas eu, pronto, estava assim numa posição em que eu podia negociar, tinha emprego, estava num sítio fixe. Eles é que queriam, bora lá fazer um bocadinho de pressão. E pronto, lá lhes perguntei, lá fiz alguma negociação, os gajos aceitaram. Eu disse, está bem, bora. Disse adeusinho aos bifes, aos ingleses. E vim para cá. E quando vim para cá... Lisboa, portanto, Lisboa. Não tinhas casa nem nada, não é? Portanto, não tinha nada, foi assim uma coisa procurar à pressão mas até correu bem. Quando vim para cá, depois eles na altura, aquilo até correu mal porque houve uma confusão com o meu ordenado, depois não me pagaram o que me queria, o que estava combinado. Eu olhar para a minha conta bancária e pensar, enganaram-me. Depois tive que ir falar com eles. Mas uma pessoa sente-se muito mal a falar, claro. Olha, não foi isto que eu combinei, como é que é? Mas pronto, foram fixe. Desculpa, enganei-me, não sei o quê, vou ver. Depois pagaram-me tudo o que estava certinho, foi fixe. E eu adorei trabalhar lá para eles, apesar daquilo não ter assim muitas condições físicas a nível de cadeiras e mesas e ser um prédio muito velho. E ter os problemas que os prédios velhos têm. A equipa era um espetáculo para mim. Quando a equipa é um espetáculo, a coisa corre lindamente. Mas tens essa sorte, todos têm sido... Foi assim na murcha. Eu só tive um azar na vida. Tu já sabes, mas sim, só tive um azar. E então a equipa era um espetáculo. E quando a equipa é um espetáculo, uma pessoa aprende. É tipo esponja. E eu absorvi tudo. E ainda por cima era tudo malta mais velha. Eu era a mais novita. Então era só aprender. Como é que se faz? Eles tumba a dizer, eu absorver. E ainda por cima só me dava o trabalho que eu queria fazer na vida, sem eu pedir, aquilo estava a vir sem eu ter que fazer nada. Então eu fazia animação, 2D, que eu gostava, e 3D, fazia storyboards, não tanto para animação, mais para filmes, porque eles também faziam publicidade para filme, de imagem real, mas é storyboards que eu curti bué. Podia fazer um bocadinho de character design, que eu amava fazer bonecos. Então, depois tenho aqui concept também, não é? Sim, que era concept do que eles quisessem, desde cenários a personagens. Desenho de personagens, visual do que eles precisassem. Background, de cenários. Fundos e cenários, sim, exatamente. Ok. Animação 2D e 3D e storyboards. Para mim, eu pensei assim, eu posso morrer aqui, eu vou morrer aqui. Esta é a empresa da minha vida, foi o que eu pensei na altura. E depois tinhas, quer dizer, tinhas um dizer sobre animação... Porque eu tenho aqui direção de animação. Sim, depois eu na altura trabalhava com o José Carlos Poeiras, ele é que mandava em mim. E ele, entretanto, depois, sei lá, mais ou menos a meio do meu percurso lá, ele foi-se embora para outra empresa e eu fiquei... contrataram outra pessoa para o lugar dele, aliás. Que eu fiquei muito ofendida porque eu queria subir e não me deixaram.
Quer dizer, queriam outra pessoa mais velha, pronto. Mas essa pessoa depois esteve lá há pouco tempo, que era o Tiago Beijinha, e porque ele dava aulas também, e esteve lá há pouco tempo, não sei quanto tempo, um ano ou assim. E depois dele sair... Tu disseste. Olha. Não disse nada, eu assumi o cargo, não houve conversa, porque não contrataram mais ninguém, estás a ver? Então alguém teve que assumir. E entretanto a Teresa também estava lá, mas como ela ainda não tinha metido muito as mãos na animação, pronto, não podia ser ela, ou era eu, pronto. Pois. E eu, pronto, não perguntei nada, disse é meu, sou eu, eu fico aqui. E pronto, e fui eu que ficava responsável a nível, quando era preciso contratar mais animadores, eu é que depois tinha que ajudar a ver portfólios e assim, e a gerir um bocadinho a equipa do que é que haveríamos de fazer, porque como eu é que tinha mais experiência ali, Claro. de como é que trabalhávamos, não foi bem um cargo que me foi dado, foi um cargo que eu roubei, foi mais assim, mas foi meu. Foi meu. Ok. Então nos últimos anos de lá fui eu é que estava responsável por isso. Ok. Olha, diz-me uma coisa, eu tenho aqui mais umas passagens, portanto temos a seguir à Elusive, que foram 5 anos, pelo menos, que estiveste lá. Sim, por aí, sim, não é? sim. Depois tiveste uma temporada na Miniclip, onde também fizeste trabalhos 2D e 3D. Sim. Entretanto, eu acho, até antes deste dado, eu queria aqui falar, porque eu lembro-me, nesta altura, quando é que tu crias a Tuga Network? É na altura da ainda Elusive? estava na Elusive, sim. Exatamente. Sim, eu tinha de vez em quando os tempos livres, quando estava na Elusive, que às vezes havia assim, estávamos à espera do feedback do cliente e assim, então estávamos assim 1 hora ou 2 parados, e durante a hora de almoço também. E eu tinha muito tempo livre para fazer o que me apetecia. Mas tinhas também um interesse grande, não é? Queria-me ligar a outras pessoas, para além daquelas que estavam ali na empresa. E eu pensei, onde é que estão as outras pessoas? Não podemos ser só nós. Quer dizer, conhecia a malta que estava na Bang Bang ainda, que depois, entretanto, se começou a dispersar quando o projeto acabou. Eu depois conhecia estes da Elusive e fiquei a pensar, então, mas existe a Ingram, na altura, que eu já via umas coisas fixas que eles faziam, que a gente era um bocadinho competidores, competíamos com eles, em relação a trabalhos, que fazíamos todos o mesmo. E eu não conhecia essa malta e sabia que havia outros estúdios, pronto, que eu não conhecia bem quais eram. Eu comecei a pensar, querias saber os truques deles? eu preciso de uma lista para saber que estúdios é que há. Na altura havia uma cena para encontrar os trabalhos, que era o Carga de Trabalhos, o site, e dava para ter mais ou menos uma noção de alguns estúdios, mas aquilo estava tudo muito espalhado, muito perdido, não estava nada organizado, eu gosto de organização. E pensei, a gente precisava de uma listinha. E eu, com o tempo, tinha uma aba no Google Chrome onde eu ia guardando os favoritos está aqui uma empresa, guarda, está aqui uma empresa, guarda. E pensei, tenho aqui uma lista gira, não era fixe se alguém me ajudasse a completar esta lista. Porque depois a Teresa dava muito com ela e ela também às vezes ia falando de uns estúdios, depois em conversa íamos partilhando coisas. E eu pensei, tu sabes umas coisas, tu sabes outras coisas, eu sei outras, por que não juntar tudo? E podemos fazer isso com empresas, podemos fazer isso com artistas, podemos fazer isso com uma data de coisas. E criei o Tuga Network. Na altura também havia uma cena no Brasil que eu vi online, que era o Iconic. Pois, não, que eu tentei fazer uma cópia disso, mais ou menos, a nível de visual e tudo, que eu gostei muito, em que era um evento que durava uma semana, lá o que é que era, uns dias, online, só com entrevistas de malta brasileira e para a gente conhecer estúdios e artistas e assim. E depois ele tinha um site todo bonito também, não bem com uma lista de empresas, mas com uma data de informação, e depois ele transformou aquilo numa escola. Eu era fã número 1 deles, não sei se era a número 1, mas era uma fã, muito a sério, e pensei, nós podíamos ter uma coisa assim em Portugal, era fixe. E então comecei a fazer aquilo que eu podia, que era organizar uma lista de empresas, começar a divulgar, e depois criei um site e um grupo no Facebook. Mas na altura em que eu criei isso, as plataformas sociais começaram a mudar um bocadinho e o Facebook deixou de ser o centro das atenções e começámos a ter outras coisas, tudo muito espalhado, e era muito difícil eu conseguir juntar a malta. Depois apareceu o Instagram, o Instagram, mas não dava para fazer grupos no Instagram. Depois apareceu o WhatsApp, os grupos no WhatsApp, depois tinha a ver com os contactos telefónicos. Eu não sei os contactos telefónicos de toda a gente. Como é que eu vou juntar esta malta toda num sítio? E na altura depois escolhi o Discord porque achei que era mais fácil. Não, mas antes havia o Facebook, não era? Mas tínhamos o Facebook era muito Facebook, forte. mas o Facebook tem pouca gente, ainda agora tem pouca gente.
Porque tem lá os eu velhos. pelo menos conheci-o lá. Mas somos poucos. Mas o Tuganeto, sim, mas quando ele inicia como comunidade, éramos poucos. Sim, era só Facebook, mas também não nós tinha éramos Discord. poucas pessoas, quer dizer... Mas não, aquilo estava lá menos de metade de Agora pessoas somos que eu muitos conheço. mais, Porque não é? eu tenho uma rede de artistas 2D, em parte malta da pois Bang sim. Bang, da NutriVentures, que é malta que não gosta de tecnologia e então Pois, não claro. gosta de redes sociais, não gosta de nada disso. Pois. E eu não os consegui puxar, então a rede Agora foi... já serão mais abertos, seguramente. mas não, há qualquer malta forma. que não gosta de tudo, não, Ah, é? que é o mínimo possível. Pois. E então não tenho como os puxar nunca para isto. Ok. Mas quer dizer, mas isso foi um projeto muito interessante e tu percebeste que havia adesão nesse projeto? Sim, a malta começou... Os que estavam... Começou a ver assim... que eram amigos muito da tecnologia... interesse. Sim, os começaram amigos da a tecnologia. aparecer. É isso. Ok, eu pessoalmente, pronto, também fiquei fã. Foi um bocado o que tu bebeste do Iconic, que eu também Pois conhecia sim, na sim. altura, mas nem via como... A mim era uma academia, era a ideia que eu tinha, de facto, era que era Mas só eu academia. acompanhei-o antes da academia, Pois, que veio pois. essa divulgação. E conseguiste trazer, pelo menos eu também fiquei um bocado com esse bicho e por isso é que depois também, enfim, estava interessado e envolvi-me com a Tuga Network também, ou interessado, exatamente. Pronto, e hoje em dia a Tuga Network existe no Discord. Tuganetwork.com, o site. .com. O Há lá Tuga Network já é uma .com. Não é o meu é .net, mas a Tuga Network já não havia o .com Pois, para claro, mim, sim, não sim, fui a sim, tempo. sim. Na altura não quis reservar e depois quando achei que era giro já não havia. brincadeira. Então, Ok. tuganetwork.com, já agora se me dás a liberdade de fazer a publicidade, no site há uma aba que diz Discord, portanto podem ir lá ao link e aceder ao Discord também, é para ser mais fácil. E sim. Já que o Discord é agora o sítio da Tuga Network É o principal, mais sim. principal. Pronto, e é um sítio onde podem partilhar trabalhos, onde também estão empresas portuguesas que, quando precisam de alguém, vão lá e escrevem: preciso desta pessoa assim assado, partilhar trabalhos, saber notícias, ver todas as publicações deste podcast, as conversas da dispensa. Vou pôr as da dispensa também, ainda não, acho que ainda não os tenho lá, mas tenho que pôr, está na minha to-do list. Os da dispensa como? Eu tenho, depois dos da Tuga Network, tens uma lista de podcasts que eu acho que são giros. Boa. E então, falta lá o teu que ainda não pus. Ok, então tutoriais também, enfim, partilha de conhecimento, é o que se pretende, tirar dúvidas e com uma comunidade, não é? É Portanto, isso, sim. Discussão, partilhar temas e partilhar, e conhecerem-se as partilhar, pessoas sim. também, não é? Pronto. Muito bem, então... acho que aqui o Tuga Network foi uma coisa importante de mencionar, mas também além do Tuga Network, porque aparentemente tinhas muito tempo livre na Illusive. Não sei se eu sou tenho Illusive, muito tempo livre, eu sempre tive muito tempo livre até ter filhos, é mais ou menos isso. Pois, ok. Tens também aqui muita press, não é? Portanto, tens duas capas, ou pelo menos duas peças na 3D World. Vou-te corrigir, são três tutoriais na 3D World. 3 tutoriais. E de uma capa. E uma capa. Então, sim, ótimo. Pronto, 3 tutoriais na 3D World e uma capa. Que é uma revista de 3D. Desde rigging a modelação. Já não existe. Mas na net está o material. Desde rigging a modelação e o que é que será o terceiro tutorial? Iluminação. E render. Sim. Ótimo. Tens também aqui um livro de um desenho, imagino BD, para um conto de Alice Vieira, para um livro de caridade. Não, isto foi um livro para ajudar a angariar fundos para ajudar um menino, acho eu. Ok. E eu ilustrei... pois foi, já nem me lembrava dessa. Viste? Ilustrei um conto, sim. Aquilo tem muitas histórias. Exatamente. Ilustrei esse conto, já não me lembrava dessa. Boa. Tenho aqui também será uma entrevista aqui na revista Cais. Não é entrevista, é uma banda desenhada que eu fiz em conjunto com o Pedro Moura. Ele escreveu. Ok. E eu fiz. Isto foi para não era bem um concurso, era uma iniciativa que eu agora já não me lembro do nome, mas eu vou pesquisar, depois eu digo-te e tu podes pôr, se quiseres. Ok, boa. Que agora está ligada à Universidade da Lusófona, mas era um rapaz que fez uma iniciativa de arranjar um escritor de banda desenhada e depois a gente concorria com a nossa versão ilustrada da banda desenhada em si. Portanto, na altura o primeiro foi o Pedro Moura, que faz mesmo, escreve para a banda desenhada, ele é muito bom.
e faz o guião, faz o que é preciso, estrutura na cabeça dele e em palavras como é que deve ficar a banda desenhada a nível de vinhetas, e a gente pega naquelas instruções e faz depois à nossa maneira. E eu adorei o modo como ele explicou e como é que ele idealizou aquilo, porque eu depois consegui fazer aquilo ficar giro. E depois ele gostou, e houve mais gente que fez, e depois ele gostou do meu trabalho e resolveu então publicá-lo na revista Cais. Foi ele que também fez o curso que eu depois fiz na Nextart. É Nextart que eu sim. Ele também deu Nextart, um curso exato. de banda desenhada pequenino, com 4 aulas. Pois, banda desenhada que eu na altura também fui fazer. Interessante, ok. Que essa banda desenhada que saiu desse curso também, como produto do curso, depois foi publicada num jornal que também já não existe, acho eu, que é a Jankenpon. Ok. Que é papel, pedra, tesoura em japonês. Sim, ok. Que eles costumam estar aí nos eventos. Eles agora acho que são uma editora de livros. Já não fazem isso, fazem outra coisa. Ok. Mas eu posso dizer tudo depois. Ok. Que a minha memória não existe. Muito bem. Então, pronto, eu tenho aqui estes todos os projetos, se calhar são, ou alguns, se calhar já não na Illusive, mais no lado, ou na vertente freelance, que também vais acabando por assumir, se calhar depois da Illusive. Depois tiveste aqui uma temporada na Miniclip, depois da Miniclip também entras outra vez de novo em freelancer, onde aliás nós depois colaboramos. Todo o freelance que eu fiz até muito recentemente era trabalhos que eu fazia depois do meu trabalho a tempo inteiro na Illusive. Ok. Portanto, depois ia para casa a trabalhar mais, eu sou okay. afrita um bocadinho. Ok. Portanto, eu fiz ilustrações de livros escolares para a Leia durante 6 meses ao final do dia. Isso foi muito intenso e não é para repetir, mas foi muito giro. Eu nem sabia, fui eu que fiz as ilustrações quase todas, em especial de um livro de exercícios, que aquilo éramos 3 ilustradoras, mas eu nunca o tinha aberto, só o abri há dias. E é quase tudo meu. Eu pensei que aquilo estava mais misturado, porque pronto, era eu que estava ali para despachar coisas. Eu não sabia, eu queria era fazer. Como é que se chamava esses livros? Era do segundo ano, eram livros era para o segundo ano, para a malta da primária. Tinha o livro mesmo da matéria, depois o livro que acompanhava a matéria com exercícios, depois o livro extra de mais exercícios. Eu tenho em tudo, mas o terceiro livro, o extra, é que tem mais coisas minhas até. Ok. E na altura também fiz a capa de um livro, também para um livro infanto-juvenil. Como é que se chamava? Sim, e agora? Depois mandas-me. Depois mando. Mandas-me as imagens desses livros ilustrados de matemática e eu pam aqui, que eu ponho sempre imagens sobre as referências. Está bem. Muito bem. Tenho aqui também uma parceria com a Watermelon, mas isto já é em 2022, portanto tiveste aqui uma fase quando fui para freelance. Freelance, 2 anos, não é? Exatamente. Fizemos alguns projetos em conjunto, publicidade, maioritariamente. Depois tens então aqui o Watermelon Productions, um freelance para um filme Unannounced Project, talvez. O site existe, já portanto existe, acho que se pode dizer o nome. É um filme que ainda não saiu, a primeira longa-metragem de animação 3D portuguesa, que ainda acho que nunca ninguém fez uma longa-metragem 3D, que se espera que saia para o ano, em 2026. Vamos descobrir. Eu fiz parte da equipa de Character Design, não fui a única. Ok. E também foi muito giro. Portanto, a Watermelon era que estava por trás da NutriVentures e o meu nome algures apareceu à baila na conversa e eles vieram-me contactar e pronto, e depois eu estive com eles a desenvolver as personagens principais e outras secundárias e pronto, mas aquilo foi um trabalho muito comprido. Eu só estive com eles 6 meses, mas eu acho que o trabalho de character design durou para aí 1 ano, se calhar. Ok. E é isso, e estou para ver no que é que resultou. Muito bem, também estou curioso. Entretanto, entras também dás aulas, agora uma curiosidade, tens o CCP, estás munida do CCP, dás aulas. Sim, depois ainda estava na Illusive e eu queria muito ir dar formação, experimentar dar formação.
e pus-me a fazer o CCP ao final do dia também. Lá está, é tempo livre ao final do dia. Depois do trabalho, quando não se tem responsabilidades com gente pequena, parece que o tempo estica. E depois, ou melhor, se calhar não estica, é aquele tempo, mas com gente pequena o tempo encolhe, é mais isso, se calhar. E fui fazer o CCP, e na altura... Não, acho que foi mesmo em 2018, talvez. Fui convidada para ir à ETIC e dei umas aulitas, só 2 ou 3, ensinei a Toon Boom, da iniciação ao Toon Boom. Porque não era eu a responsável do curso, eu fui lá só fazer substituições. Depois disso, nunca mais consegui dar formação. Não conseguiste, quer dizer, não consegui. Foste convidada? Ou... Sim, não procuravas? Ninguém se lembrava de mim e eu tentava fazer contactos, mas achei muito difícil fazer contactos com a ETIC e outras escolas, porque não me conheciam, não é? Eu sou mais conhecida por causa das redes sociais, na parte da animação e assim, mas depois quando chega à parte da formação, ninguém sabe quem sou eu. E não estava a dar. Eu, como trabalhava a tempo inteiro, também não me esforcei tanto, se calhar. Exato, percebo, pois. Já não sei qual é o... Estavas a contar, portanto, e fizeste o CCP, talvez pela decisão de fazer o CCP também, pós-laboral, mas que é em 2018. Sim, fiz CCP, sim. E tenho aqui, como professora, não tenho datas também concretas, mas porque sei que também às tantas já vai algum tempo em que fizeste ETIC e no IAD, não é? Portanto, neste momento... E na World Academy também. E na World Academy também. Sim. Pronto, eu menciono porque eu acho que é um papel importante e interessante. Sim, formação de formação na World Academy, onde fiz acompanhamento de projeto de animação 2D, e na ETIC dei animação 3D. E agora no IAD? E agora no IAD estou a dar modelação 3D, a fazer personagens do zero até elas estarem prontinhas para serem animadas, e animação 3D também. Ok. Entretanto, também workshops, que sei que és chamada para fazer. Agora lembrei-me da ETIC a propósito do Festival Atlas. Mas também és chamada para conversar, para contar fazer mais coisas como esta, entrevistas e coisas assim. Fiz uma entrevista para o Olho, que era um festival. E fiz... agora não me lembro. Do João Apolinário. Sim, esse é que é o do Olho, sim. Exato. Ok, e agora uma última experiência profissional com um estúdio que eu sou particularmente fã, como tu eras fã ou és ainda, da Iconic. Eu sou um fã deste estúdio mesmo. Já lá estive até, inclusive, talvez já me tenha candidatado nestes fóruns automáticos, mas nunca me disseram nada de volta. Da Bluzu. E é a Bluzu, exatamente. Também sou fã. Eu desde que estive a estudar lá, sim? Tentei ir para lá, eles nunca quiseram. Foi assim uma coisa de... Depois eu vou consumindo. O que eu queria mesmo era trabalhar nas séries deles. Mas não... Este trabalho que eu tive agora nas férias foi para a outra parte que eles têm, que é de publicidade. E foi sorte. Foi timing e sorte, eu acho. Calhou. Foi giro, gostei muito da equipa deles, é um espetáculo. Não, sorte, tudo bem, mas a verdade é que, bom, tens muita experiência e tens experiência no Blender, que é o que eles estão agora particularmente interessados em desenvolver. O departamento de trabalhos curtos, que eles chamam-lhe short form, que é o de publicidade e essas coisitas, eles estão a funcionar em Blender. O departamento de long form, que é para séries de animação que passam na televisão e assim, é que é Maya. Pois, claro. E pronto. E depois tem também... Foi sorte, não é? Estou no Blender, tive sorte. Claro. Eles depois também têm um departamento... talvez hoje em dia... Quer dizer, sei que eles fazem muito, porque até têm realizadores diversos. Eles também têm um departamento de curtas-metragens, de desenvolvimento de projetos pessoais. Hoje em dia já deve ser... Antigamente, sim, quando eles começaram a aparecer, eles faziam muitas curtas-metragens. Aquilo era interessante porque eles tinham 3 andares e tinham então o departamento comercial, o departamento de TV, que faziam muito para séries. Começaram, aliás, a fazer uma série de animação para crianças, coisas para crianças. Depois eles têm agora o Number Blocks e não sei o quê. Tem uma data de séries e coisas de YouTube. Isto, entretanto, não é? Escalou tudo muito. Mas tinham também muitas curtas-metragens de autor, não é? Do próprio estúdio, das ideias dos criativos do estúdio e tudo mais. E depois depois também começaram a fazer uma coisa que se chamava o Anime Dojo, que era o animador, um dos animadores lá da casa. Isso é deles, isso eu não sabia.
que se punha a falar enquanto animava shots. E falava sobre animação, mas não só, mas também sobre o desenvolvimento pessoal de cada um, o que é que devem fazer, os portfólios, como é que se devem comportar e não sei o quê, enfim. Ali aquilo depois tinha uma mensalidade, que era 15 libras na altura, mas tinha um conteúdo brutal. Portanto, eles claramente estavam a fazer aquilo como quem também quer atrair pessoas para aquela área, quase dando conhecimento para depois também poderem, não é? Ter pessoas para trabalhar nas coisas, porque perceberam que isto ia ser uma área, pronto, que iria vingar mais ainda, como hoje vinga, como é a criação de conteúdo no geral, seja para TV, seja para... E, portanto, eu tive sempre a Bluezoo, aliás, como uma grande referência na forma de estar e de pensar nisto. E, portanto, fiquei muito contente quando soube que trabalhaste com eles, não sei como é que foi a experiência, boa ou má, não sei, mas... Adorei. Então ótimo. Adorei. Foram espetaculares. Aliás, e não consigo dar uma única crítica ali. Mega organizados, a nível de comunicação espetacular, não há ali nada. A remuneração também boa? É ok. Ok, sim. Okay. Eu na altura disse-te. Tu não ficaste não muito satisfeito, mas eu achei não que era muito? ok. Não, tu ficaste pois. mal impressionado, sim. Ok. É assim, é ok, é fixe. Tudo bem. E para o trabalho que foi, eu gostei. Portanto, uma coisa acho que compensa a outra. Às vezes não é preciso receber-se assim espetacularmente, sem dúvida. Mas se tudo o resto for uma pessoa absorve e está ali. E espetacular é quando é o prazer imenso e ainda recebes bem. Sim, está bem, isso é o auge, não é? Uma pessoa fica. Não, isso é raro. Mas sim, é fixe. Sim. Eu gostei muito e gostei agora de ver essencialmente os trabalhos que saíram agora, que já estão todos públicos. Pois. E dá um prazer enorme ver aquilo. Pronto, é que bom. E tu podes dizer quais são, então? Que vim a descobrir que, já agora, a Miniclip, para onde eu trabalhei, comprou o jogo para onde eu estive a trabalhar. Portanto, de certa forma, fomos subcontratados pela Miniclip. O mundo é pequenino. Okay. Então, fiz um trabalho de publicidade para o Subway Surfers, que é um jogo de telemóvel que casou agora, fez um casamento com o Brawl Stars. Então eles fizeram um vídeo intercalado com as personagens. Então estivemos a trabalhar para isso, que foi muito giro. A Miniclip comprou o Subway Surfers? Sim, comprou a empresa que faz isso. Uau, ok. E estive a fazer também... Eu trabalhei pouco nesse vídeo, por acaso, tive pena, porque como eu fui contratada como generalista, eu estive mais alocada a um projeto primeiro e depois então é que saltei para esse e tive pouco tempo lá como animadora, infelizmente, que eu queria ter feito mais coisas, mas pronto. Mas consegui, fiquei com 2 planos, estou muito contente. Animadora em Blender, tudo? Só animadora, sim. Ok, é tudo, eles fazem tudo aquilo, o departamento é de Blender ali. Esse de eles projetos com curtos. Com o Cycles? Ou não? Não, acho que é só porque não têm que pagar licenças. Sai mais barato, podem fazer orçamentos mais baixos. Não, sim, mas não é por isso que eu pergunto mesmo. A renderização é no Blender. Sim. Ok. E no outro projeto que eu estive a fazer foi uma animação para um evento que há naquela esfera gigante que existe em Las Vegas, que é o Las Vegas Spheres. Sim. Eles fazem lá concertos e mais Pepsi, não sei o quê. Eu não sei o nome. Não é da Pepsi aquilo? Não sei. Não, então... não faço ideia, não sei. Eu nem sabia que existia essa esfera, só descobri agora, com o projeto. Mas aquilo deve ser muito giro, ir lá ver e sentar-se uma pessoa a ver aquilo. Parece ser uma cena muito imersiva. Mas isso é fixe. O projeto era para esse... Mesmo para aquilo. E a gente só fez a animação. Não, preparámos os bonecos. Eu tive que modelar um bocado. Os bonecos já vinham mais ou menos feitos, mas a gente teve que os otimizar. Tivemos que fazer o rig, que eu estive envolvida nisso, e o sistema de partícula, de simulações e cabelos e assim, que eu já não fiz essa parte, mas também tivemos que fazer essa parte. O Blender também tem uma boa solução para isso? Mais ou menos. O meu colega que estava responsável por isso sofreu um bocadinho, porque essa parte foi um bocadinho intensa. Não é tão fixe, mas pronto, deu para fazer e acho que a coisa ficou gira. Ok. E pronto, tivemos que fazer as texturas, fazer os UVs e pronto, e depois animar. Quem é que realizava esse projeto? O realizador não sei, porque aquilo era para outra empresa. Tá bem, pronto, ok. Tem muitos saltinhos. Ok. Mas foi muito giro, pronto. Boa. Olha, outra coisa, e agora, vejam, exatamente. Vão ao meu Instagram, dianadavide.chicolami
e vejam, está lá. Ok, o Chico Lamy é um personagem teu. Não, o Chico Não é? Lamy, eu quando era miúda não sabia falar inglês. Eu sempre tive um pouco jeito para línguas. E, no entanto, deu para ir para a Inglaterra, mas mesmo assim. E então eu inventava palavras, porque queria fazer a minha língua, pronto. Dizia umas palavras só para parecer que estava a falar assim, numa língua diferente. Ok. E Chico Lamy é a única palavra que eu me lembro que inventava, que me ficou na memória. E pronto, tinha que arranjar um utilizador, um usuário para os jogos e passei a ser o Chico Lamy. Ok. E pronto, é só para me distinguir, porque no Instagram já não havia um Diana David só meu. Pois já, nem no Instagram, nem no Para não ser o .com. 1, o 2, o 3, pronto, Exato. sou assim. Muito bem. Olha, outra coisa que é aqui um objeto importante neste percurso, que ainda tem muito para dar, mas que é a concretização do doutoramento em arte multimédia, animação. Não se pode dizer concretização ainda, não foi feito. Ainda não está? Está em vias de. Está em vias de, mas já estás muito Falta mais defender, relaxada está agora. escrito. Parece-te, sou eu que sei Parece enganar. relaxado. Está escrito, está O entregue. percurso está feito, a tese está escrita, o projeto prático está feito e está em festivais. Falta só agora apresentar e defender, que é isso que falta. O projeto prático Ainda não está, falta isso. é realidade virtual? Portanto, a investigação do doutoramento é feito na Faculdade de Belas Artes em Arte Multimédia e a minha especialidade é animação, neste caso em realidade virtual. E eu investiguei sobre como é que se dá este espaço animado em realidade virtual. O que é de diferente em relação àquilo que a gente vê na televisão, por exemplo. O que é que fica lá enquanto criadores e enquanto pessoas que veem também. Pronto, estas duas coisas. Ok. E quais são as diferenças e o que é que há de novo, como é que a gente pode abordar isto enquanto praticantes de animação e pronto, é isso. Ok, interessante. O que é que tu, assim, de uma forma breve, dirias que é diferente então na realidade virtual? Não vou dizer, tenho que esperar que então pronto, a tese ok. seja aprovada e Acho muito bem, publicada. sim senhora. Sim senhora, acho muito bem. Ok, ótimo. Olha, eu, para já, é o que tenho aqui, o doutoramento como última experiência de educação e E chega. a Bluezoo como trabalho. Portanto, eu acho que seria interessante, se calhar, irmos agora aqui a esta categoria que eu tenho aqui, que é os assuntos diversos, ainda que já tenham sido vários os que Pois é, a tivemos gente aqui, já está a falar há muito tempo. interessantes. Mas eu agora queria entrar então aqui neste jogo que tem a ver com uma contribuição com a opinião acerca da inteligência artificial, ok? Mas antes de dares esta contribuição, temos este pedido, esta brincadeira, que é que tu olhes aí para esses memes e escolhas o meme que mais representa a forma como tu te sentes em relação à inteligência artificial. Eu posso escolher todos. Idealmente 1, 2, se estiveres na dúvida. Tá bem, posso escolher dois? Então vá. Vou escolher dois. Atenção, posso mostrar? Espera, só dois. Este não tinha visto. Não, tá bem. Então, Vamos a eles. primeiro é este, ok? Porque uma pessoa... Isto custa fazer 3D, para a malta que não sabe, fazer animação e fazer 3D, uma pessoa fica assim com esta cara, isto custa como um raio. E de repente vem um botão, faz. Isto uma pessoa fica... Mas tudo bem. Fica assim, porque ninguém consegue competir com a velocidade da realidade virtual. Depois... A realidade pode virtual, ser este. O AI. O AI, Artificial. não é a realidade Tudo virtual. Bem, faz sentido. Inteligência artificial. Olha, a minha barriga está a dar horas, não sei se o microfone vai não fazer vai, aqui. não vai. Depois é este, que é a minha cara de ok, mas também tem o seu interesse. Pode ter as suas mais-valias. Ainda não sei bem como tirar muito proveito disto. Para já, a nível do 3D, daquilo que eu vejo... Mostra. Isto aqui. Daquilo do 3D, daquilo que eu vejo... a única coisa pode acelerar a produção do tipo, um cliente quer muito fazer um boneco que ele já tem e em vez de eu perder um dia ou 2 dias ou 3 dias a fazer o boneco, vou à inteligência artificial, aquilo dá-me uma base e eu a seguir melhoro aquilo e num dia está feito, pronto. Por outro lado, perdemos a parte da criação,
somos só máquinas a fazer. Perde-se a parte que dá a graça à coisa. E não sei bem para onde é Mas que a a gente vai criação, seguir. o processo da criação, portanto, essa O coisa poder de carregar imaginar, no porque eu botão, de gosto- fazer, de ligar nodes, não sei o quê, essa parte, ou a questão da decisão Não, do sobre... criar, do imaginar, de sair daqui, da gente espremer e sair dali qualquer coisa que é nossa. Porque eu gosto de fazer character design. A partir do momento em que há uma máquina que faz o character design por mim, eu vou só executar. É claro que posso sempre dar o meu jeitinho, não é? Porque, por exemplo, o que sai da inteligência artificial para já são bonecos que me fazem lembrar sonhos. É tudo, parece um sonho, porque há tudo assim. Meio feliz, mas meio assim com o ar engasgado, como se tivessem um pau enfiado por um sítio que eu cá sei. É um bocadinho. Gráfico. Mas todos, assim, todos, é tudo assim um sonho que parece fixe, mas ao mesmo tempo está ali uma coisa estranha. E depois nós, enquanto artistas, estamos lá para trazer então o último push. Pá, Para lá dar realidade a isto, trazer realismo a isto. ok. E credibilidade, que a inteligência artificial para mim não traz. Essa coisa de parecer que os bonecos estão mesmo vivos. Para já ainda parece tudo assim muito... Pá, eu não sei explicar, é uma sensação, um sentimento, quando a pessoa olha para aquilo e tem vontade de encolher assim, assim um bocadinho, está giro, mas não sei bem. E nós ainda conseguimos fazer isso. Se a inteligência artificial nos tira isto, eu não sei bem o que é que nós podemos trazer de diferente ou de mais-valia para a criação. A não ser a parte humana, não é? Porque isso, a máquina, em princípio, vai só replicar e vai tentar copiar ao máximo. E é como nós tirarmos uma fotografia, diria eu, de certa forma. Fica ali, aquilo, é parecido com a realidade, mas não é. Não sei se isso depois deixa o público geral contente. Se deixar, o resto é para nichos. Temos que ver. Ok. Vamos estar cá para ver. Pois claro, vamos mesmo. Olha, muito obrigado. Tenho agora aqui um pedido sabes que se pedimos que as pessoas tragam coisas, saber o que é que tu... Sim, eu até que podia tu ter tirado o trouxeste. saco enquanto estava a falar, mas deixei ficar. Olha, que é, pronto. isto, voltamos aqui e vamos fazer o loop para a conversa sobre o meu início. Ótimo. Que é, a minha mãe comprava uma data de coisas, Uau. que neste momento agora são minhas, que eu pedias para mim, que eram assim uns livros de como ensinar a desenhar caras, como ensinar a desenhar Espetáculo. coisas e assim. Isso é incrível. E isto são coisas anticas do Preston Blair e de... Podes ver. E Uau. de não sei mais quem. Deixa ver se há aqui assim algumas coisas giras. Este é How to Animate, um Aqui, cartoon. sim, pois já tem coisas em movimento. Que espetáculo. E mais histórias, este aqui por acaso não sei. Depois Boa, tinha aí um cartoon. desenho, depois sai assim, eu não sei que idade é que eu tinha quando eu fiz isto, mas está bastante bem feito. E eu deixa pensei ver. que tinha sido copiado por cima. Eu acho que estava enfiado neste. Não é Uau. copiado por cima, que eu já estive a ver. Isto é absolutamente porque eu diria que isto foi inacreditável. copiado por cima, parece. Está bastante fixe, mas tem aqui coisas diferentes que eu já estive a ver. Eu acho que estava aqui metido. Deixa por aí. E coisas europeias Sim. a tua mãe também comprava ou era mais... Opa, era o que ela ia vendo. Ia vendo, o que ia isto aqui aparecendo. ela Curioso. foi vendido cá, ela não foi Pois, é vendido comprar cá. longe. Pois, exato. Mas parece muito específico, não é? Parecem coisas Devia ser o que específicas. Era havia. mesmo interessada, mas... De desenho, ela gosta de desenhar. Que interessante. E depois, para mim, Espetáculo. o outro que eu trouxe, não sei se posso avançar, Podes, agora pronto, agora vou ficar aqui. Mas isto é foi isto, foi inacreditável. quando eu Uau. percebi, ok, há coisas de animação, e o que é que há aí de animação, e isto para mim foi a minha bíblia de ver coisas, porque isto depois ainda havia DVDs, trazia o CDzinho, Pois tinha. com todas as animações que isto tem aqui, trazia para eu ver depois, Eu tenho aí também e tive montes de acesso. Tens um igual? Mostra lá. Não, Animate Now, mas o meu é muito mais é um pequeno que Animation este. Porque eles fizeram uma versão espremida sem CD. É o que eu tenho, é a versão tens o CD, espremida. o Está ali, CD. Animation Now. E será que tem links? Deixa eu ver. Mostra lá, vê lá. Porque eu curtia saber, pois é, tcharam, o original e depois a reedição, Mostra lá aqui o original. Depois trocamos ali quando for à Eu só prateleira. queria saber, como é que tu tens acesso depois às animações? Eles não têm acesso a um link ou assim? Porque senão perde-se, Não me lembro não é? já. Esta Não, mas edição acho que é tinha melhor. CD, acho que isso tinha CD, agora tinha? estás a dizer isso. Também Sim, tinha. sim.
Eu acho que não pronto. tinha aí um... Não tem... sei, não vejo Olha que provas, tenho ideia mas... disso. Tenho ideia disso. Mas tudo bem. Então, isso é igualzinho. Pois, só que mais exatamente. fininho. Interessante. Então, estamos empatados. Deixa eu que isto é basquete. O que é isto? E por último, Oi. só porque Tudo tenho diz-me. muito orgulho, é o meu trabalho na capa da revista. Que espetáculo! Que é muito giro ver o trabalho assim. Mostra, publicado. mostra. Então, não, dá cá. Master Your Blender Lightning. Sim, Muito bom. Tem lá um tutorial dentro. Sim. E tens esta, é física, só tens esta? Os Não, tutoriais tenho depois? duas, tenho duas. Ok, A que tu podes tocar e a que tu não podes. Uou! Está emoldurada para coleção. Mas esta também merece, ou não? São iguais. São iguais. Eu não, tenho tá duas bem, tens duas, cópias. mas como já tens outros artigos. Eu tenho não- todas, eu comprei. Tens todas. Fiz pois, questão de pois, assinar a revista naqueles momentos para eu ter. claro. VFX of Raya da Last Dragon. Isto é recente? Esta revista é de Sim, que ano? sim, sim. Deve Não é nada recente, é 2022, Então? se calhar. Então, tem 3 anos, ainda é recente. Tá bem. Tendo em vá, conta o que sim. nós temos aqui a falar, que fomos sim, atrás sim, no sim. tempo desde 2007, pelo É menos. verdade, está bem, está bem. Este é recente. Cá está. É Ainda giro cá ver, dentro. sim. É E descobrir dizer, espetacular. olha, está aqui, está aqui, está aqui. Está aqui tudo. Não, e eu tinha imenso já quando teve aqui também o... Olha, este projeto. Este projeto aqui é da Bluezoo. É da Bluezoo, É uma depois eu vi. experiência VR da Pois Bluezoo. sim, É sim. muito fixe, por acaso. Que é um tipo a Também subir já uma estive a montanha ver, é giro, é. de bicicleta, a subir a montanha a nevar. Sim, tem um look Ele- muito giro. É muito fixe. Mas quer dizer, eu estava a dizer que com o André Demétrio, que tu também conheceste na Illusive, Sim, sim. e que foi a primeira pessoa que esteve aqui nestas conversas, incrível. ele também, exatamente. Aliás, foi a propósito de ele estar cá em Lisboa que eu disse, acabou-se esta conversa, vamos já fazer isto, aparece lá em casa. E, Foi ele. O catalisador. Exato, o catalisador. Mas... Tens que andar muito, os sim, tutoriais sim. estás à procura. Não, agora estava aqui a ver a Raya, porque já fico também interessado em ler isto, assim. Cá está, agora é que foi. Pronto, cá temos aqui o artigo então, incrível. Aqui é só para ensinar a iluminar. Eu fiz Portanto, essa vocês estão a boneca ver, porque isto achei começa giro. assim, vocês começam a ver cartoon, Deve ter como começado desenhar por cartoon rabiscos. em revistas, É isso. até chegarem a aparecerem nas revistas vocês Eu próprios. tenho muita pena é que já não haja este consumo de revistas, porque eu acho que porque na internet há tudo. Só que na internet Pois. é um mar. Como é que nós vamos encontrar o que precisamos? E as revistas ajudam aqui Talvez a aglomerar. Talvez volte. Não estou a ver Não? os alunos a quem dou aulas a comprar. O físico... Pois, está bem, é não verdade, sei. tens razão. Se calhar é uma Por coisa acaso menos posso-vos nostálgica. perguntar. Não, realmente, pois... E pronto. Talvez não como miúdos, não é? Porque queres sempre estar na crista e a crista é o online, mas é fixe ter coisas físicas. Acho que isso vai ser necessário essa Eu acho que essa isto é uma cena de velho, desculpa lá. ideia. É possível. Porque eu já conversei com gente mais nova e eles gostam mais de ver, por exemplo, ler livros no tablet, no Ok, Kindle, por ok, exemplo, ok. e no tablet mesmo assim. Preferem Sim. ter em PDF e ver, Pois, e eu prefiro ter na mão, ok. por exemplo. Ok, pois. Eu também. Por exemplo, banda desenhada, eu prefiro ter a banda desenhada em livro e ver. Pois. Eu conheço montes de malta que já prefere é ver no tablet ou telemóvel e ver. Eu prefiro ter aquilo na mão. Muito bem, Diana. Olha, Já obrigado. estourou. Gostei Pum, muito. 2 horas, 3 horas de Não. conversa. Gostei muito do que trouxeste aí. Pois, se calhar quero voltar a ver aí essas revistas. E pronto, eu acho que Devias por ter agora... comprado quando eu disse que estava a sair. Pois Comprei. foi. E eu não comprei porque na altura só queria ler no digital. Também está online, podes sacar. Agora já não vendem, tem que se sacar. Exato. Pronto, eu acho que por esta conversa estamos conversados. Conversadíssimos. Gostei muito, mas acho que podemos combinar uma outra para desenvolver, olha, quando tiver o doutoramento saído, para me explicar sobre a realidade Tá virtual, bem. que é um tema que é muito Está interessante. bem. Falámos sobre a realidade virtual e as suas aplicações e outras coisas, arte no geral, opiniões, decisões de luz, de materiais, tá de bem, modelação, tá bem. ensinares tudo. Tudo Como e ensinaste tudo. aqui sobre o E o Constraint Compensation. Sim. que eu gostei muito de conhecer isso no Softimage. É isso. Obrigado. Muito obrigada. Até uma próxima.
Muito fixe, não foi? Também achei.